entra e sai coleção e a história é a mesma. Aquele desespero para entregar a coleção, é o desenvolvimento que atrasou, é a produção que atrasou, é a estamparia que atrasou e todo mundo atrasou e no final quem ficou prejudicado foi o seu faturamento, porque sem produto não tem venda, não é mesmo? E muitas vezes essa parte aí de planejamento, de produção, é sempre vista como um fardo. Ai, porque leva muito tempo, porque demora demais, porque é muito blá blá blá. Só que igual você leva muito mais tempo do que o previsto para fazer essa coleção. Então vamos, né, quebrar um pouco em etapas para você entender melhor o que você precisa fazer, né, e se preocupar na hora de planejar sua coleção e ter uma vida um pouco mais leve e fluida aí durante sua coleção. A primeira etapa que eu quero falar é sobre a análise de vendas e estoque. De cara, já é uma etapa que vai evitar muitos retrabalhos dentro do processo de desenvolvimento de coleção. Porque quando você tem clareza do que você precisa fazer para vender, a coisa fica muito mais objetiva. Você não perde tempo criando produto que não precisa, você não perde dinheiro investindo em produtos que você nem precisa porque já tem demais no estoque. Então, organize antes de tudo as suas informações de venda. Para quanto tempo que vai ser essa produção? 2 meses, 1 mês, 6 meses? Pega seu histórico e analise quanto de cada categoria vende, qual é a média de vendas, né, por produto. Então, quanto que você precisa planejar para a próxima coleção? Qual mix ideal? Né? Quantas calças, quantas blusas, quantas bermudas, quantas saias, quantos vestidos? Antes mesmo de iniciar o desenvolvimento. A segunda etapa que eu quero falar aqui com vocês é sobre o desenvolvimento. Sim, eu sei que a gente está falando de processo criativo e nem vou me atrever a entrar nesse detalhe, mas a gente precisa ter muito claro aqui o que essa etapa precisa entregar dentro, né, da construção de uma coleção. Então, sim, com um mix previamente definido do que precisa ser criado, né, dentro do processo ali de pesquisas em tendências, dentro do processo criativo, a gente precisa ter no final fichas técnicas bem preenchidas. Não basta ter um desenho de um produto, a gente precisa saber quais matérias-primas que vão ser empregadas em cada um desses produtos, né, de quais fornecedores, quais códigos dos fornecedores, porque tudo isso é a base que a produção precisa para trabalhar, não é mesmo? Então, ao final, né, do processo criativo, é muito importante construir fichas técnicas detalhadas de como a produção deve seguir com esse produto, de quais materiais que vão ser utilizados nesses produtos e, claro, fazer a pilotagem desses produtos antes de aprovar de vez, gente. Pilotagem, modelagem, graduação, precisa estar tudo certinho com seus devidos consumos para a gente dar continuidade na próxima etapa. E agora, com as quantidades de vendas bem avaliadas, né, e tendo os produtos já aprovados com suas fichas, é agora que entra a parte de planejamento de produção efetivamente. Então é aqui que a gente vai cadastrar todos os itens no sistema, para criar códigos, cadastrar as fichas no sistema para a gente poder calcular certinho as compras, definir as quantidades para a produção de cada produto, avaliar os custos de produção de cada produto, né? Definir o que a gente vai comprar, entender, né? Fazer a explosão de compras para saber qual é a necessidade de matéria-prima que precisa ser comprada para atender essa produção e principalmente entender os prazos com os fornecedores para entregar, quando que eles vão poder realmente atender esse pedido, porque não pense você que definindo hoje o que você vai comprar, depois de amanhã vai chegar aí na sua fábrica, né? Muitas vezes você vai ter que aguardar essa matéria-prima ser produzida. Com essa informação, entender junto com seus terceirizados ou se você tiver produção própria, quanto tempo que você leva para fabricar tudo isso, né? Você tem capacidade produtiva suficiente, você precisa agregar mais alguns fornecedores para conseguir terminar essa coleção a tempo, porque ela tem data para começar a ser vendida. Então não adianta, um exemplo, você está fazendo aí a coleção que pega ali o final do ano, né, Réveillon, Natal, e você não ter capacidade produtiva suficiente e acabar terminando essa coleção lá no final de janeiro. Já perdeu o time, já perdeu as vendas.
Então é muito importante entender o tempo que você vai levar para conseguir ter esse produto pronto, disponível para vender. E por último, agora é a hora de colocar a mão na massa, né? Vamos colocar essa produção para rodar. Então é a rotina mesmo diária, procedimentos diários, de todo dia conferir com seus fornecedores o que falta chegar, qual é a data que é para chegar, né? Se já chegou, se está atrasado, ligar para cobrar. A mesma coisa com seus fornecedores, né? O corte, a estamparia, costura, seja terceirizado, seja dentro da sua própria estrutura, você precisa estar ali acompanhando, monitorando dia a dia para fazer esse negócio andar, né? Liberar os lotes de produção assim que tiver tudo disponível, né? E fazer essa produção acontecer, acompanhando ali no dia a dia para tomar alguma decisão rápida, se for necessário. Espero que eu tenha conseguido deixar clara a importância de um planejamento. Quando você se organiza, ainda mais um mundo de informações que a gente lida dentro de uma confecção, dentro de uma marca de moda, com certeza você vai evitar muitos problemas que fazem você atrasar a produção aí com frequência.